E então, como foi a festa? Extraordinária. Como é que foi o final de ano? Extraordinário. Bom, eu estou começando essa brincadeira, vamos dizer assim, perguntando isso a respeito de algo que nós podemos ter vivido nesse final de ano, que realmente, tomara que tenha sido uma experiência extraordinária, tenha sido muito boa, estupenda, para a gente conversar um pouco sobre um assunto que tem muito a ver com o período litúrgico em que nós entraremos. Nós já estamos nele a partir de ontem, segunda-feira. Mas, antes de iniciar no nosso assunto, eu gostaria de me apresentar para quem não conhece o nosso canal aqui. Eu sou o Washington Silva e esse canal Música, Liturgia, Paz e Bem é um espaço de encontro em que nós vamos conversando sobre vários assuntos que têm a ver com a nossa caminhada cristã. É, portanto, um canal que procura ter um olhar, uma perspectiva franciscana, por isso esse Paz e Bem. Quando se fala de música, por conta dessa coisa, dessa arte tão bonita, tão importante na vida de todos nós, ai da vida se não fosse a música, não é? Não dá para imaginar. E a gente pensa muito a partir da perspectiva celebrativa, uma espiritualidade, uma mística que tem a ver não apenas com ritos, mas que tem a ver com uma presença de Deus na nossa vida, celebrada essa presença e, por isso mesmo, procurando vivê-la no dia a dia. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar. Nós iniciamos a partir de ontem, quer dizer, sempre é assim, quando nós terminamos o tempo do Natal, com a celebração do batismo do Senhor, na segunda-feira nós iniciamos o chamado tempo comum. Que quer dizer, não é porque não é um extraordinário, por isso que eu iniciei brincando sobre a festa, o final de ano, pessoas extraordinárias, não. Quer dizer, o comum aqui, eu falo tempo comum, não é porque, é bom, é o arroz com feijão do dia a dia, é normal, como algumas pessoas, né? Pois bem, é para dizer o seguinte, que de uma maneira comum, cotidiana, ordinária, quer dizer, seguindo a ordem do dia a dia, nós temos a cada semana, e isso marcado por cada domingo do chamado tempo comum, nós temos um aspecto ou outro da nossa fé, do nosso seguimento de Jesus. Ou seja, nós tivemos no primeiro ciclo litúrgico que nós temos, no chamado ano litúrgico, que é o ciclo do Natal, nós tivemos um importante aspecto da nossa fé a celebrar, que é a encarnação do Verbo. Deus assume a nossa humanidade. E por isso, nada que é humano é estranho à fé cristã. Jesus assumiu a nossa humanidade inteiramente, integralmente. Esse é um aspecto. O outro aspecto, no outro ciclo importante que nós temos, que é o ciclo da Páscoa, quer dizer, a Quaresma e Páscoa, o ciclo é assim, né? Tem um tempo de preparação, no Natal foi Advento e o Natal, tem o período do Natal, e no período da Páscoa, o chamado ciclo da Páscoa é Quaresma como preparação e o período da Páscoa que vai até Pentecostes. Então, nessa primeira parte, nesses 8 domingos que nós temos, antes do período de Quaresma e Páscoa, nós temos tempo comum. E depois de Pentecostes, retomamos o tempo comum, para dizer justamente isso, repetindo a ideia. É um tempo da vida ordinária, da vida comum, do dia a dia. Mas, não menos importante, porque a cada domingo nós celebramos a nossa Páscoa semanal. Nós celebramos esse ponto, essa afirmação da nossa fé, que nós não caminhamos sozinhos. Deus caminha conosco. Deus vai conosco. Conforme nós dizemos na liturgia, Ele está no nosso meio. Ele caminha conosco, Ele está conosco. Bonito isso, né? Agora, isso não pode ser dito de uma maneira... Exemplo, os nazistas tinham, né, na suástica lá, Gott mit uns, Deus está conosco. E a gente sabe que não basta dizer que Deus está conosco. Resta saber qual é esse Deus, quem é esse Deus? É o Deus da vida? O Deus da liberdade, da alegria? Então nós vamos celebrando isso a cada domingo, a cada dia da semana. Digo isso justamente porque, e isso eu vou colocar na descrição embaixo, os textos que nós leremos no próximo domingo. É o chamado Domingo das Bodas de Caná. Nós vamos ouvir no Evangelho de João, Jesus iniciando a sua vida pública, quer dizer, fazendo aquele sinal de transformar a água em vinho. Qual o sentido disso? Tem todo um significado, não vai ser agora que a gente vai refletir sobre isso. Seria bom que cada um de nós tirasse um tempo para ler os textos bíblicos, é uma forma da gente se preparar.
E é um convite que eu faço. Se você, meu irmão, minha irmã, não tem o costume de celebrar na sua comunidade, quem sabe, comece a ler os textos que são propostos, vai preparado, porque muitas vezes acontece que a gente chega e um padre, o outro tem uma visão, ou outra, e não dá tempo de, na celebração, na homilia, se desenvolver um aspecto, às vezes, que eu gostaria, que você gostaria. Então é importante que a gente vá com o espírito aberto, para a gente acolher a palavra de Deus que é proclamada e depois refletida, sobretudo pelo sacerdote, pelo padre ou pelo diácono, mas que a gente tenha também a chance de, antes, a gente ler e meditar sobre a palavra de Deus, para que não seja, que essa palavra não seja uma semente que caia num terreno qualquer, mas que venha num terreno preparado. Então, na segunda-feira ou na terça-feira, sempre eu vou postar aqui uma pequena reflexão para a gente já ficar um pouco alerta, para a gente se preparar. A gente tem esses dias para a gente se preparar para a missa dominical. Então, digo isso, eu pedi na semana passada que você pudesse contribuir, já agradeço àqueles que já fizeram algum comentário, que você comente algo, dê alguma sugestão, para que a gente vá fazendo com que esse canal seja um espaço de encontro, para que a gente possa ir crescendo fraternalmente. Desejo que você tenha uma boa semana, um bom ano litúrgico, um bom ano celebrativo. Um abraço, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.